Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Direito em Pauta. Aqui falamos de direito de forma leve, acessível e, acima de tudo, conectada com a vida real. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema atual, polêmico e que está cada vez mais presente na sociedade: a coparentalidade. E para deixar tudo ainda mais claro, vamos discutir também um caso que ganhou repercussão nacional: a disputa pela herança do apresentador Gugu Liberato. Você já parou para pensar que nem toda família é formada por um casal apaixonado? Hoje o conceito de família vai muito além disso. A Constituição Federal de 1988 trouxe um novo olhar baseado no afeto, na liberdade e na dignidade da pessoa humana. Nesse cenário, surge a coparentalidade. Mas o que é isso? É quando duas pessoas que não têm um relacionamento amoroso decidem de forma conjunta gerar e criar um filho. É uma escolha baseada no desejo de ser pai ou mãe, focada no melhor interesse da criança. E qual a importância de entender isso? Porque, apesar de uma realidade crescente, a legislação brasileira ainda não trata diretamente do tema, o que pode gerar uma série de desafios e conflitos, como veremos no emblemático caso do Gugu Liberato. Se olharmos para trás, a família brasileira era estritamente patriarcal. O homem tinha o controle e a mulher vivia à sombra das decisões dele. Foi só com a Constituição de 1988 que esse conceito começou a se desconstruir, valorizando o afeto, a igualdade e a liberdade de constituição familiar. E é nesse contexto que surge a coparentalidade, uma nova forma de pensar a criação dos filhos, desvinculada de um relacionamento afetivo. Os pontos a favor da coparentalidade. Bem, ela promove o direito de constituir família de acordo com os próprios valores e desejos, previsto no artigo 226 da Constituição, prioriza o melhor interesse da criança, desde que bem estruturada e planejada, possibilita que as pessoas que não desejam relacionamentos amorosos possam realizar os sonhos de serem pais ou mães, incentiva a corresponsabilidade na criação, educação e desenvolvimento da criança. Então, caros ouvintes, quais seriam os desafios e as críticas em relação à coparentalidade? Seria a ausência de legislação específica, por não ter artigos no Código Civil que tratam diretamente da coparentalidade, a dificuldade de aceitação por parte da sociedade conservadora, os riscos jurídicos por não haver um contrato bem elaborado, em que discutem como, por exemplo, quem fica responsável, como dividir os custos, e também há conflitos sucessórios, como no caso do Gugu Liberato. E para entender o caso do famoso apresentador Gugu, vamos por partes. Gugu, ele faleceu em 2019, porém antes de falecer, tanto ele quanto a Rose Miriam, a mãe dos filhos do Gugu, não formalizaram uma união estável no Brasil, embora que houvesse um pacto feito nos Estados Unidos, pacto da comparentalidade. Rose foi deixada fora do testamento quando a partilha foi aberta, e então Rose recorreu à justiça brasileira para reconhecer a união estável. Se a união estável fosse reconhecida, Rose teria parte da herança. Caso houvesse melhor tratamento jurídico em relação à coparentalidade e às relações familiares, as incertezas e as seguranças jurídicas não dariam margens para que haja conflitos sucessórios em relação à coparentalidade, como houve no caso do Gugu. O princípio de Saizine e a ordem dos herdeiros. Você já ouviu falar no princípio de Saizine? Parece complicado, mas é bastante simples. No Brasil, a partir do momento da morte de uma pessoa, a posse dos bens é transferida automaticamente aos herdeiros. Isso está no artigo 1784 do Código Civil. É como se a lei dissesse: os bens já são de vocês. Agora vamos organizar a partilha. E por falar em organização, existe um conceito fundamental no direito sucessório, que é a legítima. Basicamente, a lei garante que metade dos bens da pessoa falecida seja destinado aos chamados herdeiros necessários. Quem são eles? Descendentes, filhos e netos, ascendentes, pais e avós, e o cônjuge ou companheiro. Isso é super importante. Por exemplo, no caso em que o texto menciona,
Se uma união estável fosse declarada, a divisão dos bens não poderia ignorar a companheira na partilha, mesmo que houvesse um testamento que a excluísse. A legítima precisa ser respeitada. A lei também estabelece uma ordem de vocação hereditária, ou seja, uma prioridade para quem vai herdar. Essa ordem está no artigo 1829 do Código Civil. Primeiro vêm os descendentes, depois os ascendentes, depois o cônjuge ou o companheiro e, por último, os colaterais, que são irmãos, tios, sobrinhos. Para você entender, para que os bens fossem deixados, digamos, para os sobrinhos, seria preciso que não houvesse nenhum descendente, ascendente ou cônjuge. A lei sempre busca a linha mais próxima de parentesco. O testamento e suas formalidades. Agora, vamos falar de testamento. Ele é uma ferramenta poderosa para você planejar como seus bens serão distribuídos depois que você partir. Mas atenção, ele não é uma carta branca. Como já falamos, o testamento precisa respeitar a legítima, ou seja, aquela metade dos bens garantidas aos herdeiros necessários. Para que o testamento seja seguro e válido, o ideal é que ele siga algumas formalidades, conforme o artigo 1864 do Código Civil. O mais comum é o testamento público, escrito por um tabelião e lido em voz alta na presença de duas testemunhas. Desta forma, a segurança jurídica é muito maior e a vontade do testador será integralmente garantida. Uma curiosidade: se o falecimento ocorresse em qualquer lugar do Brasil, com atestado de óbito, o testamento seria emitido. E em casos específicos, como quando a pessoa reside em outro país ou tem cônjuge ou descendente estrangeiro, existe a opção do testamento cerrado, que é um documento secreto, mas que pode ser mais acessível internacionalmente, pois a lei permite que seja escrito em outro idioma. Herança por representação, exclusão e indignidade. Vamos explorar outras situações importantes. Você já ouviu falar em herança por representação? Pense na seguinte situação: a mãe do apresentador Gugu Liberato está viva. Quando ela falecer, a parte da herança que caberia ao Gugu será dividida entre os filhos dele. É como se os filhos representassem o pai na partilha, recebendo a parte legítima que seria dele. E se infelizmente alguns dos herdeiros cometeram atos graves contra a pessoa que faleceu ou contra sua honra? O Código Civil prevê a exclusão desses herdeiros necessários da partilha. Isso acontece por meio de duas figuras: a indignidade e a deserdação. A indignidade ocorre quando a causa da morte foi provocada por um crime cometido pelos próprios herdeiros, como homicídio doloso, por exemplo. Mas não só isso. Crimes contra a honra ou contra a liberdade de testar também podem gerar indignidade. É crucial que haja uma condenação transitada em julgada para que a exclusão ocorra. Nesse caso, outros herdeiros, como ascendentes ou até mesmo tios e primos, poderiam entrar com uma ação em até 4 anos para provar e excluir os autores do crime da herança. Já a deserdação é um ato que acontece ainda em vida. A pessoa que vai testar pode, por meio de testamento, excluir um herdeiro necessário, pelas mesmas causas da indignidade, mas também por ofensas físicas, sejam leves ou graves. É preciso que a prova seja devidamente comprovada e esteja expressamente no testamento. Mas tem um detalhe: a deserdação pode ser reabilitada. Se o Augusto Liberato, por exemplo, perdoasse a pessoa deserdada, ele poderia fazer um novo testamento para reincluí-la e esse novo documento substituiria o anterior. Após tudo o que foi discutido, podemos concluir que a confraternidade é um reflexo da evolução da sociedade, como também está alinhado aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, a liberdade e o melhor interesse da criança. Mas a falta de legislação específica exige cautela. Bom, para quem decidir esse tipo de modelo familiar, a formalização desse modelo deverá ser por meio de contrato bem estruturado, com cláusulas claras sobre direitos e deveres de cada parte, priorizando sempre a criança. E para terminar, queridos ouvintes, deixarei uma pergunta, na verdade duas. Embora que o direito precise atualizar e criar dispositivos que garantem a segurança jurídica para essas novas configurações familiares que tenham ganhado espaço cada vez mais na sociedade, o que acha dessa nova forma familiar? E por acaso o direito, na opinião do ouvinte, será que consegue acompanhar
essa sociedade que busca cada vez mais novos modelos familiares? Bom, termina agora o podcast sobre em relação à compravendade.